Fala filhão, aqui fala William Shaw, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso. E nesse vídeo eu vou te dar as melhores dicas para você conseguir cumprir o planejamento semanal que você faz com tanto amor e carinho. Então, se você quer ser aquele tipo de pessoa que planeja e consegue executar tudo que você havia pensado antes, assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir aqui transformar a sua forma de levar o seu planejamento daqui pra frente. Mas antes da gente ir para as dicas de fato, vamos fazer o seguinte: se você realmente quer resolver esse problema de planejamento e cumprimento de tarefas, mostra pra mim. Mas antes da gente ir pras dicas de fato, vamos fazer o seguinte: se esse é um problema que você realmente quer resolver, mostra pra mim, deixando seu like, se inscrevendo no canal caso você ainda não seja inscrito, porque aí eu entendo que esse realmente é um problema que você enfrenta e produzo mais vídeos gratuitos sobre este tema. Mas vamos lá, por que tantas pessoas não conseguem seguir o cronograma, o planejamento que elas mesmas fazem? Você não acha que isso é, no mínimo, curioso, não? A verdade é que isso acontece por vários motivos. Seja porque a pessoa não consegue elaborar um cronograma que de fato seja tranquilo e possível de ser cumprido, né? Às vezes as pessoas fazem cronogramas que são realmente inadequados, ou então porque a pessoa simplesmente até faz, né, um cronograma legal, mas a preguiça acaba sendo mais forte e ela não consegue ter força para executar o próprio plano. De qualquer forma, eu vou dar aqui 6 dicas incríveis para te ajudar a resolver esse problema, seja esse um problema de mau planejamento do seu próprio cronograma, ou seja esse problema um pouco de falta de concentração, de foco e aquela preguicinha, procrastinação que a gente sabe que é natural acontecer. Então vamos lá, primeira dica aqui: por que as pessoas simplesmente fazem planejamentos semanais completamente inadequados? Filhão, se você não está acostumado a ter um dia que é completamente planejado, friamente calculado para executar tudo certinho, minuto após minuto, se você não está acostumado com esse tipo de pegada, você tem que começar de leve. Você precisa começar de forma mais tranquila para você conseguir sair de uma rotina que você não planeja absolutamente nada para uma rotina que você tem tudo ali marcado com os horários certinhos. Muita gente já começa errando feio porque eles simplesmente começam fazendo um cronograma que é perfeito demais. Tudo bem, essa empolgação de querer controlar tudo faz parte, mas as pessoas tentam calcular literalmente cada minuto do seu dia. Elas querem saber o que elas vão estar fazendo em absolutamente cada minuto, cada segundo. O problema é que quando você planeja cada minuto do seu dia, a chance de você errar e atrapalhar todo o planejamento é muito grande. Se você enche demais seu cronograma, qualquer imprevisto pode ser fatal, porque se você não consegue cumprir aquela tarefa que você planejou ter cumprido, você simplesmente vai embolar todas as tarefas que vão vir adiante. Então qual que tem que ser o seu objetivo aqui na hora de fazer um planejamento semanal? Se você não está acostumado, você precisa começar criando um cronograma que seja flexível, com mais horários de folga para você conseguir remanejar com tranquilidade e, se possível, com menos atividades também. E um outro ponto, sem sombra de dúvidas, é o tempo que você reserva para resolver cada uma das suas atividades, porque se você simplesmente reserva 1 hora para cumprir determinada atividade, mas acaba levando 2 horas, seu cronograma automaticamente vai ser bagunçado. Então você precisa ter uma margem de erro para conseguir trabalhar com esse tipo de imprevisto. O imprevisto é quando surge qualquer outra tarefa no lugar daquela que você planejou, ou quando simplesmente uma tarefa leva tempo demais. Se você erra o tempo de execução de uma tarefa, ou é porque você ainda não tem noção de mais ou menos quanto tempo leva aquela tarefa e aí você planeja errado desde o início, ou então você acabou perdendo foco, ou então a tarefa simplesmente era maior do que você pensava, enfim, acaba que quando acontece isso, esse é um erro. Então, mais uma vez, trabalhe com as folgas para conseguir consertar quando alguma coisa sair do eixo. E claro, é para colocar folga em tarefas que são tarefas produtivas. Não vem colocar uma folga de 1h30 no almoço, que a gente sabe muito bem que o almoço leva 20 minutos ali para você fazer a refeição. Se quiser colocar mais 40 minutos ali para você descansar, beleza, mas qualquer coisa você consegue reduzir o tempo de descanso e partir para outra atividade. Almoço a gente sabe muito bem que não vai demorar mais de 1 hora, então a folga que eu tô falando para você colocar é em tarefas que são produtivas, as tarefas que vão te levar em direção ao seu objetivo. Não vai se boicotar não, hein? Segunda dica aqui: varia o seu cronograma. E eu dei essa dica inclusive em um vídeo passado que falava justamente sobre preguiça. O ponto é que quando você pega um cronograma que se repete exatamente da mesma forma por semanas, vai chegar um ponto que você vai ficar enjoado, vai ficar cansado e mal vai estar respeitando o próprio cronograma que você fez. Você vai começar a criar uma aversão a esse seu cronograma. Então, de vez em quando, com
alguma frequência, mude o seu cronograma, seja de mês em mês, de 3 em 3 semanas ou todas as semanas. É super importante que você faça isso para quebrar um pouco do padrão. Muda seu horário de acordar, seu horário de dormir, os horários das refeições, muda seu horário de estudo, muda seu horário de descansar, muda seu horário de fazer exercício físico e por aí vai. Vai remanejando ali as atividades que você tem. Esse dinamismo, ele é o oposto da monotonia que a gente costuma ver quando a gente fala sobre criar rotina e planejamento. Criar um planejamento semanal não quer dizer que você precisa levar uma rotina monótona, nada disso. O dinamismo vai inclusive te dar um pouco mais de ânimo e vai te ajudar a cumprir o seu cronograma com mais leveza. Terceira dica, planeje diariamente. Você precisa ajustar a sua rota todos os dias, porque é impossível você chegar no domingo, planejar toda a sua semana, os 5, 6, 7 dias que vão vir pela frente e ter 100% de eficiência. E o motivo é muito simples, imprevistos acontecem e vão bagunçar a sua agenda de qualquer forma. É basicamente impossível criar um cronograma no domingo para a semana inteira e não errar absolutamente nada. Então qual que é a ideia aqui? Você precisa pegar o seu domingo, planejar todos os dias, sim, de fato, mas entendendo que aquilo é, de certa forma, um esboço. Quando você está planejando para segunda, realmente, você está planejando ali com mais detalhes, mas chegar no domingo e conseguir enxergar o que você vai fazer exatamente todos os momentos da sexta-feira já é um pouco mais complicado. Então o domingo serve para você criar uma estrutura básica do seu planejamento semanal, mas todo dia à noite, a última tarefa que você tem que fazer antes de dormir é conferir o que você fez no dia, o que ficou para trás e você não conseguiu fazer para você remanejar, replanejar, ajustar a rota para conseguir no dia seguinte cumprir as tarefas que ainda estão pendentes e cumprir as tarefas que você já tinha planejado a cumprir no dia seguinte. Filhão, quarta dica para você conseguir cumprir o seu próprio planejamento semanal. Não pense demais. Toda vez que você pensa demais, a verdade é que você só está perdendo. E na verdade, esse negócio de pensar demais, em outras palavras, é a famosa procrastinação. Muitas vezes a gente se depara numa situação como, por exemplo, a gente acaba de almoçar, a gente senta ali no sofá para dar aquela relaxada, deixar a comida fazer aquela digestão, mas no fim das contas o nosso corpo só quer que a gente fique ali mais tempo. E se você obedecer aos desejos do seu corpo, você vai ficar ali o dia inteiro. Então, numa boa, se você ficar pensando demais para criar coragem, para começar a fazer aquela tarefa pós-almoço que você tinha pensado em fazer, que você tinha planejado fazer, você está enrolado, porque não é aquilo que seu corpo quer. Pensar demais só vai te deixar na zona de conforto. O segredo é não pensar nem 2 vezes, mal pensar uma vez, só lembrar que você tem que fazer, levantar e ir em direção à sua atividade. E se está difícil simplesmente parar de fazer o que você está fazendo e começar a fazer o que você precisa fazer, você tem que ir aos poucos. Se você está na sala ali, sentado no sofá e precisa ir para a sua mesa de estudos, não precisa já começar estudando de uma vez. Você pode simplesmente levantar do sofá, essa já é uma grande conquista, e sentar na sua mesa de estudos. E aí, se quiser dar uma enroladinha, mexe ali no celular um pouquinho, mas senta na sua mesa de estudos, já vai ali meio que tentando se enganar, abre a apostila, abre o site ali da plataforma online que você está estudando, enfim, já começa a colocar algumas mãozinhas ali naquilo que você precisa fazer para tornar mais fácil. E aí, se você percebe que existem alguns momentos do seu dia que você realmente tem mais dificuldade de parar de fazer o que você está fazendo para começar a fazer o que precisa, como por exemplo esse caso do almoço, que a gente come muito às vezes, fica naquela lombeira, só dá vontade de ficar sentado no sofá. Então a grande dica que eu te dou aqui é: coloque tarefas que sejam leves ou legais para fazer nesses momentos. Porque vamos supor, se você tem que estudar e às vezes estudar não é a atividade mais legal do seu dia e você coloca para fazer isso logo depois do almoço, talvez seja difícil você literalmente pegar no tranco e começar a fazer aquilo que você precisa. Então coloca uma atividade mais leve depois do almoço, aquela que é fácil de você criar coragem. Se você colocar uma atividade chata, talvez você demore muito tempo para começar a fazer e aí o seu planejamento semanal vai embora. Quinta dica, que é muito simples, mas é importante: fique de olho no horário. Parece uma dica boba, na verdade só é uma dica simples, porque para cumprir o seu cronograma, para cumprir o seu planejamento, você precisa ser fiel a tudo aquilo que você decidiu com muita cautela lá no passado. Fica de olho no relógio. Quando você vê que o horário para começar uma próxima tarefa já está se aproximando, você já começa a preparar a sua cabeça e preparar as coisas que você está fazendo para parar de fazer uma atividade e começar a fazer outra atividade sem dar aquele delay, sem dar aquele atraso e você acabar enrolando todo o seu dia. Mas é claro que se for uma tarefa que não vale a pena você parar naquele momento para começar uma outra atividade, é óbvio que vale muito mais a pena você terminar de fazer o que você estava fazendo para já cumprir aquela demanda e não deixar ela em aberto, pendente, roubando a sua energia, do que simplesmente parar ela ali do nada e ficar com essa preocupação. Agora, se você está fazendo uma atividade que é aquela atividade mais de rotina, que não costuma ter início, meio e fim, para o que você está fazendo, parte para outra atividade. É uma questão de feeling, você tem que decidir ali na hora
qual que é a sua situação. Sexta dica aqui, e é uma que eu sempre dou porque ela é realmente muito importante: usa a técnica Pomodoro. E por que eu falo tanto sobre essa técnica? Porque ela é simplesmente a melhor técnica para você se concentrar no mundo. Quer ver o seu tempo valer a pena ali? Usa a técnica Pomodoro. Ela serve tanto para fazer aquela tarefa chata que você não consegue se concentrar e manter o foco nem por 2 minutos, mas serve também para aquelas atividades que são mais extensas. E claro, ela é muito útil quando você precisa fazer muita coisa em pouco tempo. O legal dessa técnica é que a cada hora, a cada 60 minutos, você vai ter focado 50 minutos e vai ter descansado só 10 minutos. É muito difícil a gente conseguir esse nível de concentração e foco sem usar essa técnica. Pensa só, a última vez que você parou para fazer 60 minutos de alguma coisa, quantos minutos de fato você colocou a mão na massa? Colocar a mão na massa por 50 minutos, em 60 minutos, sem usar uma técnica é muito difícil, porque a gente vai se distrair toda hora. Se você vê que você é indisciplinado, você não pode deixar de usar esse tipo de técnica. E é muito fácil, você faz ali 25 minutos, pausa 5, faz 25, pausa 5. No fim, você vai ter feito 50 minutos de produtividade, 10 minutos de descanso. Vai ter rendido como você nunca rendeu. Por isso que essa técnica é tão maravilhosa. E olha, eu já falei tanto dessa técnica aqui, que se você já viu algum outro vídeo que eu recomendei a técnica Pomodoro e até agora não utilizou, eu juro por tudo: para com isso, começa a utilizar essa técnica porque você tá dando muito mole. E aí vai uma dica bônus, a 7ª dica aqui para você conseguir cumprir o seu planejamento com eficiência. Aprenda a dizer não. Se você recebe um convite com mais de uma semana de antecedência, é mais tranquilo de você dizer sim para aqueles convites, porque você consegue planejar com antecedência o momento que você vai fazer aquilo que estão pedindo para você fazer. Agora, se no domingo você já planejou toda a sua semana, chega na terça-feira e uma pessoa te chama para fazer alguma coisa 4 horas da tarde e são 3 horas da tarde, calma aí, porque se você disser sim para esse convite, você vai estar deixando de fazer uma atividade que você já tinha previsto para fazer essa atividade que essa pessoa está te convidando. Então toda vez que você diz sim, principalmente de última hora para algum convite, você já está embaralhando completamente o seu cronograma. E é claro que tem vezes que simplesmente não tem como a gente dizer não, né? Se for algo muito importante ou algo muito urgente, a gente realmente tem que parar de fazer tudo que a gente está fazendo e fazer aquilo que foi solicitado para nós. Mas, eventualmente, se você puder pelo menos planejar as coisas com mais de um dia de antecedência, você consegue, no seu ajuste diário, remanejar suas atividades para conseguir cumprir com aquilo que foi pedido para você, ou então com aquele convite que te fizeram e tá meio difícil de falar não. Mas sempre que você puder falar não para convites feitos de última hora, diga não, porque é você que tem que controlar o seu tempo e não as outras pessoas que têm que chegar simplesmente impondo atividades que você tem que fazer na hora que elas bem entenderem. E claro, não precisa dizer não, nunca mais vou fazer aquilo, ou não, de jeito nenhum. A ideia não é falar não e pronto, é tipo, não agora, pode ser depois, e aí você faz de forma que não atrapalhe o seu planejamento semanal. Eu já sofri demais com essa ideia de não conseguir dizer não, porque eu ficava inserindo atividades que não estavam previstas, e aí, quanto maior o número de imprevistos no seu cronograma, mais difícil vai ser seguir o que você precisa seguir. Beleza, filhão? Gostou dessas dicas? Então, se você gostou, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque você me ajuda demais com esse projeto aqui, e eu continuo produzindo vídeos gratuitos pra você. E ativa as notificações pra você continuar sendo avisado sempre que eu postar um vídeo por aqui. Beleza? Então, valeu, até o próximo vídeo e tchau!